Bem-vindos ao Língua Forge. Meu nome é Edwin, e eu serei o apresentador de hoje. Hoje vamos falar sobre debate político. Vamos começar. Boa noite a todos. Hoje vamos discutir os principais desafios econômicos do país. Concordo que o desemprego é uma questão urgente, mas acredito que a solução passa por reformas estruturais. É fundamental também investir em educação para preparar nossa população para o mercado de trabalho. No entanto, não podemos esquecer da importância das políticas sociais para amparar os mais vulneráveis. Claro, mas precisamos garantir que essas políticas sejam sustentáveis financeiramente. Exatamente. É um equilíbrio delicado entre crescimento econômico e justiça social. E sobre a questão da inflação, como podemos controlar sem prejudicar o desenvolvimento? A inflação deve ser combatida com políticas monetárias eficientes e controle dos gastos públicos. Mas também devemos olhar para o aumento da produtividade como caminho para conter a inflação. Muito bem colocado, Daniel. Vejamos também o papel do setor privado nesse cenário. O setor privado é chave para gerar empregos e inovação, desde que haja um ambiente regulatório favorável. E para finalizar, precisamos pensar em políticas ambientais que sejam compatíveis com o crescimento sustentável. Agora, vamos explicar algumas expressões-chave usadas no debate político. Por exemplo, desafios econômicos se refere às dificuldades relacionadas à economia do país. Reformas estruturais são mudanças profundas nas leis ou sistemas para melhorar a situação econômica e social. Políticas sociais são programas do governo para ajudar grupos vulneráveis, como famílias com baixa renda. Inflação é o aumento geral dos preços, que reduz o poder de compra das pessoas. Políticas monetárias são ações do governo para controlar o dinheiro em circulação e manter a estabilidade econômica. Um erro comum é confundir inflação com desemprego, pois são problemas diferentes que exigem soluções específicas. Vamos ouvir novamente desta vez, prestem atenção nas expressões e no vocabulário usado. O desafio é equilibrar crescimento com justiça social. A sustentabilidade financeira das políticas é essencial para seu sucesso. Investir em educação é investir no futuro do país. O ambiente regulatório deve incentivar inovação e empregos. Precisamos de políticas ambientais alinhadas com o crescimento econômico. Agora, repita comigo as frases e expressões importantes. Vou falar e vocês repetem depois da pausa. Desafios econômicos. Reformas estruturais. Políticas sociais. Inflação. Políticas monetárias. Aqui estão algumas palavras-chave que você deve lembrar para entender debates políticos. Desafios, problemas ou dificuldades a enfrentar. Exemplo: os desafios do país são muitos. Reformas, mudanças organizadas para melhorar algo. Exemplo: as reformas na economia são necessárias. Políticas sociais, ações do governo para ajudar a população. Exemplo: as políticas sociais ajudam as famílias. Inflação, aumento dos preços que reduz o poder de compra. Exemplo: a inflação está alta este ano. Sustentabilidade,
capacidade de manter algo no tempo sem problemas. Exemplo, a sustentabilidade das ações é importante. Mercado de trabalho, conjunto de empregos disponíveis e trabalhadores. Exemplo, o mercado de trabalho está mudando. Investir, colocar dinheiro em algo para obter benefício. Exemplo, precisamos investir em educação. Crescimento econômico, aumento da produção e riqueza de um país. Exemplo, o crescimento econômico gera empregos. Agora, vamos falar sobre o uso do subjuntivo em frases que expressam opiniões e dúvidas em debates políticos. Usamos o subjuntivo para sugerir, desejar ou expressar dúvida. Por exemplo, acredito que a solução passe por reformas estruturais. Outro exemplo, é fundamental que investamos em educação. O verbo investamos está no subjuntivo. Um erro comum é usar o indicativo onde o subjuntivo é necessário. Por exemplo, dizer eu acredito que precisamos reformas está errado. Repita comigo as frases com verbo no subjuntivo. Vou falar, e você repete depois da pausa. Acredito que a solução passe por reformas estruturais. É fundamental que investamos em educação. Espero que as políticas sociais sejam sustentáveis. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma.
Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta: concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final,
O cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Dica de escuta. Concentre-se nos verbos principais e nos conectores para acompanhar a história. Um cliente entra em um café movimentado e fica nervoso porque precisa pedir em português. O garçom fala rápido, então o cliente pede educadamente para repetir e repete o pedido com calma. Um pequeno erro acontece com a bebida, e o cliente resolve usando uma linguagem clara e respeitosa. No final, o cliente se sente confiante porque usou frases práticas em uma situação real. Hoje vimos como entender um debate político na TV, aprendemos vocabulário importante, expressões e o uso do subjuntivo para opiniões. Você está preparado para ouvir debates com mais confiança? Obrigado por aprender com o Língua Forge. Continue praticando, e nos vemos na próxima lição.